Quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja, uma igreja local, recém-formada, recém-estruturada, pessoas novas, membros recém-convertidos, gentios que acabaram de sair de uma vida dissoluta, de uma vida ímpia, de uma vida promíscua, e que vieram do paganismo. Segundo o contexto histórico dessa carta, segundo os historiadores como Eusébio de Cesareia, Tácito, Flávio José e outros historiadores, porque é importante nós citar essas fontes. A cidade de Colossos era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade onde os seus cidadãos que residiam, que moravam nessa cidade, eram pessoas abastadas de posses. Mas nesse contexto todo, naquela comunidade, naquela sociedade local dos Colossos, havia uma variedade de templos edificados à adoração, à veneração aos deuses greco-romanos. E quando a gente estuda os deuses ou divindades greco-romanos, em outras palavras, a mitologia grega, era forte, se fazia presente no contexto, no convívio daquela sociedade. Então eram pessoas que uns buscavam o conhecimento superior, a filosofia grega, a filosofia romana, e a filosofia platônica predominava. Aristóteles também, e outros filósofos da era antes de Cristo, antes mesmo de se consolidar o Novo Testamento, essa filosofia predominava não só a cidade de Colossos, também como a cidade de Éfeso, a cidade da Tessalônica, a cidade romana. Então isso nós observamos dentro de um contexto histórico, para que nós possamos entender a razão pelas quais Paulo escreveu essa carta para os cristãos. Se vai necessário em nós trazer à lume nessa noite a razão por que Paulo escreveu essa carta. Aquelas pessoas, presbítero Jairo, eram pessoas dominadas por essas teorias, por essas filosofias. Apesar que a filosofia tem o seu ponto bom, eu gosto muito de ler filosofia platônica, Aristóteles, porque a gente aprende muitas coisas. E isso aqui predominava a filosofia da riqueza, a filosofia da luxúria, a filosofia da ostentação. Predominava os cidadãos naquela sociedade local da cidade de Colossos. E nesse contexto está lá uma igreja local. Observe o clima tenso, pastor Marcelo, que constantemente confrontava aqueles novos convertidos, recém-saídos do paganismo, dessa vida toda que eles viviam outrora na velha criatura. Observe que clima que era para uma igreja local, recém-formada, recém-estabelecida. Epáfras, amigo íntimo de Paulo, ele começou aquela obra. Epáfras passou o conhecimento da situação que estava ocorrendo ao apóstolo Paulo concernente com relação aos crentes dessa cidade, da cidade de Colossos. Então Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta. E essa carta é tremenda, é profunda como as demais cartas, assim como os evangelhos. Mas nessa carta nós observamos ensinamentos profundos, pedagógico, teológico e até mesmo escatológico nessa carta. Isso aqui é tremendo das escritas. E nessa missiva
nessa carta que Paulo escreve, nós observamos desde o capítulo 1 ensinamentos maravilhosos, ensinamentos profundos para a igreja, de cunho e natureza doutrinária e teológica. E nós observamos então que Paulo, sabendo dessa situação, que levantara-se ali um grupo de filósofos, de pregadores, de pessoas que estavam querendo minar aquela recém-congregação formada, aquela comunidade de crente, com as suas filosofias. As filosofias dos gnósticos também estavam ali presente. Perceba, irmãos, que essa igreja estava sendo bombardeada por um sistema anti-bíblia, anticristã, ante aos ensinamentos paulinos. Perceba que essa igreja, ela estava sendo defragrada. E o interessante é que nós, quando nós fazemos essa análise, nós deduzimos e trazendo para os nossos dias de hoje, e a pergunta é: será que porventura não é isso que está ocorrendo dentro dessa temática do sistema presente da igreja do século 21? Será que o presente sistema, com toda a sua aglomeração, será que esse sistema, porventura, que nós estamos observando nos nossos dias atuais, não está também defragrando a igreja, os seus princípios éticos, morais, os seus princípios doutrinários? Será que as coisas não estão invertendo? Inversão de valores? Tudo isso e muito mais, meus nobres irmãos em Cristo, estava ocorrendo no contexto dessa igreja. E agora o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele deixa bem claro no versículo 1 do capítulo 3. Eu poderia ler o versículo 1, mas nós lemos o versículo 2 para nós ter um entendimento mais amplo. Por que Paulo falou: pensai, já lemos o versículo 1 do capítulo 3, pensai nos objetivos, pensai nos objetivos, nos propósitos, nas prioridades do alto e não nas coisas terrenas. Aleluia. Aleluia. Aqui nós temos duas dimensões da igreja. Uma é uma igreja terrena, é uma igreja fria, é uma igreja monótona, é uma igreja transitória, é uma igreja materialista, que ama o Deus Mamon e não a Deus, que ama o dinheiro, que ama a fazenda, que ama jato de 50, 60 milhões, que ama essas coisas todas perecíveis, que Jesus disse: aonde está o tesouro, ali está o vosso coração. E o vosso tesouro está onde, igreja? Não está no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não está lá, está lá na glória. O tesouro da igreja está lá. Bendito seja o nome do Senhor. O maior tesouro da igreja é Cristo, e Ele está à destra do Eterno, do Altíssimo, nesse exato momento. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda igreja, a segunda dimensão que nós observamos nesse texto, fala de um grupo, de uma igreja, que é uma igreja espiritual, que é uma igreja que tem a preocupação com as almas, que chora, aleluia, que tem amor, que tem misericórdia, que tem compaixão, que ama as almas, que vai em busca das almas, não vai em busca de dinheiro, da lã, da gordura, não venha, mas vai em busca das almas. Lá se cai, valia, xarabassuri, cadalaba, Paulo, capítulo 3, ele diz: portanto, visto que foste
ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia. E nós traçamos aqui as qualidades ou características dessa igreja. Uma que pensa nas coisas terrenas e a outra que pensa nas coisas lá do alto. A verdadeira característica dessa igreja, desse crente, é que de fato, verdadeiramente, literalmente falando, ressuscitou com Cristo. Ou seja, ele morreu, aleluia, ele morreu para o velho homem, ele morreu para a velha criatura, ele morreu para o pecado, ele morreu para o costume do mundo, ele morreu para o presente sistema. Agora essas coisas não iluminam mais a sua vida. Agora quem ilumina esse crente, essa igreja, é o Espírito Santo de Deus. Paulo fala, aleluia, cumpre a vontade de Deus como ande em espírito, não ande na carne, não cumpre a vontade do velho homem, mas anda no espírito, busca as coisas do alto, se preocupe com as coisas do alto. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus, aleluia. Pensai nos objetivos. E a parte final do versículo 1 do capítulo 3: buscai o conhecimento, o verdadeiro conhecimento. Não era o conhecimento filosófico, platônico, greco-romano que os cristãos aqui estavam sendo influenciados. Não é esse o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento é Cristo. A verdadeira revelação é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Cristo falou: aleluia, aleluia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e também eu sou a vida. Eu sou, lembrando que essa palavra eu sou, somente o eterno Hashem, somente o eterno Adonai, somente o eterno Criador do universo pronunciou essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Para quem que ele pronunciou essa palavra? Se identificando. Para Moisés, é claro. Moisés falou: o que irei falar para o teu povo? Diga, Moisés, o eu sou. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Que nome que eu vou levar para o conhecimento desse povo? Sendo que no Egito havia mais de 3 milhões de deuses divinados e adorados pelos egípcios. Então havia ali muitos nomes. Então alguém tinha que fazer a diferença. Moisés, qual é o nome que eu vou levar? O que eu vou falar para esse povo? Qual é o Deus que mandou eu vim tirar eles da escravidão egípcia? Moisés, fala: o eu sou lhe enviou. O eu sou, basta. Eu sou. O que você quiser, o que você pensar, eu sou Deus provedor, eu sou Deus libertador, eu sou Deus transformador, eu sou Deus que abre o mar vermelho, eu sou Deus que manda maná no deserto, eu sou. Cheia sacana, você pode adorar esse Deus nessa noite, gente. Se você seja o nome do Senhor. E agora vem a revelação, aleluia, do eterno. A Bíblia diz que Deus se fez carne, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E estava entre nós, revelou entre nós, para reconciliar o homem para consigo mesmo. Porque o pecado feriu, desferiu a santidade de Deus. Então o próprio Deus veio tratar dessa questão através de Cristo, aleluia. É por isso que quando alguém falou: mostra-me o Pai, é o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. É por isso que ele falou: eu sou
o caminho. E essa palavra não está no plural, está no singular. Eu sou, ele é a totalidade da verdade, ou seja, não há outro caminho, não há meio. Os homens querem criar meios, os homens querem criar alternativas para se aproximar de alguma coisa. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome do Senhor, o único caminho que leva o homem para Deus é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade absoluta não existe. A verdade absoluta é real, é fato, meus jovens irmãos. Cristo é a verdade. E quando a verdade entra, ela esclarece. É por isso que Paulo fala aqui, aleluia, buscai o conhecimento do alto, porque ele é o verdadeiro conhecimento, ele é a vida, aleluia. E ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É claro que não é uma linguagem literal, é uma linguagem figurada, representativa, na qualidade de pão. O pão sacia a tua fome, o pão tem carboidratos, o pão alimenta o teu físico, mas muito mais do que um pão, Cristo alimenta a sua alma. Cristo sacia a fome da sua alma. Cristo preenche o vazio da sua alma. Somente ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. É por isso que devemos buscar o conhecimento do alto. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. E ele então escreve essa carta para resolver essa questão, para colocar o trem novamente no trilho que estava querendo se descarregar, e alguém estava querendo escolambar ali com tudo. Mas de repente Paulo, inspirado por Deus, ele escreve essa carta para orientar, para edificar, para doutrinar e alicerçar aqueles crentes no verdadeiro conhecimento, aleluia. E ele fala aqui: pensai nos objetivos. Pensai. O que é pensar? Pensar em quê? No quê? E no que você está pensando atualmente? Quais são os seus objetivos? Qual é o propósito da igreja de Cristo nessa terra? Qual é o propósito da igreja de Cristo nessa terra? O propósito da igreja de Cristo aqui na terra, aleluia, não é construir grandes monumentos. O propósito da igreja de Cristo nessa terra não é comprar milhares de cabeças de boi, riqueza, essas coisas todas que nós vemos, essas heresias, porque isso é uma heresia, isso é um desvio, isso é mercenarismo, é a visão capitalista está entrando na igreja, e é uma visão perigosa, é um sistema perigoso, aleluia. Devemos tomar cuidado com isso, aleluia. E ela já começou, essa visão capitalista, ela entrou no século II para o século III, dentro do contexto do reinado lá de Constantino. Ele implantou com todas as suas hierarquias, suas cojas. Então, meus nobres irmãos, nesse texto nós observamos aqui a qualidade, a característica da igreja que pensa alto, não que pensa baixo, mas que pensa alto, que tem prioridade, aleluia, que é com o reino de Deus, não com o reino da terra, mas com o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja estabelecida, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, ela tem esse interesse, ela tem essa preocupação de buscar as coisas concernentes ao reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas deixa que vem, porque é consequência da primeira. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho, Jesus disse, a toda criatura, porque esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. Então esses sinais seguem, mas desde que a igreja esteja cumprindo esse papel primordial, essa primazia, isso é pensar em coisas sobrenatural, isso é pensar nas coisas do alto, isso é pensar alto, ou seja,
Diz a palavra de Deus que nós devemos ter a mente de Cristo. Agora, se nós fazermos uma análise de como Cristo viveu, de como ele vivenciou, qual foi o comportamento dele diante dos seus, da família, diante da sociedade judaica, porque ele, sendo judeu, descendente de Abraão, da linhagem de Judá, ele era um autêntico judeu, então ele tinha o dever e a obrigação, e ele sabia disso, de cumprir com todos os requisitos de um judeu, aleluia, e ele vivia como judeu, então ele cumpria todas as ordens, todas as questões judaicas. Então por isso que nós temos que observar essa palavra, devemos ter a mente de Cristo, a mente de Cristo, e tudo que é de bom, tudo que é louvável, aquilo que é edificante, nisso ocupai a vossa mente. O que nós vemos hoje é cristão que está entre boi e Maria, é um cristão tipo zumbi, ele é indefinido, não sabe se é ou se não é, ele é uma pessoa indefinida, essa pessoa precisa ser formatada novamente. Sabe quando entra um vírus no teu computador, ou você joga fora ou manda para fazer uma formatação, aleluia, salva algumas coisas e formata ele. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão tremendo, que ele não vai jogar fora, ele vai pegar essa peça primordial que faz parte do contexto da sua obra e vai formatar, vai renovar, vai restaurar, vai tirar toda a imundícia, todo o vírus, todo o pecado, todo o vírus que destruiu a placa-mãe, sim, que destruiu a placa-mãe. E aonde fica isso aí, meus nobres irmãos? Eu quero dizer para você que fica aqui na nossa mente. É aqui que o diabo quer estabelecer a sua fortaleza. Quando a Bíblia fala que devemos guardar no coração a palavra, amar a Deus de coração, e assim sucessivamente, no original do hebraico não é coração, porque aqui é apenas carne, músculo, nervo e sangue. Está falando aqui da razão, da mente. É por isso que o apóstolo Paulo, a sua carta, capítulo 12, quando ele escreve para os crentes de Roma, para os judeus de Roma, diz, no capítulo 12, ele fala do verdadeiro culto, ele fala da vontade de Deus e do verdadeiro culto feito com racionalidade, com razão, com entendimento, ou seja, com sabedoria. Então, meus nobres irmãos, o diabo quer mudar a sua fortaleza na mente. Entenda por que tem muitos cristãos sofrendo de um problema de retardamento na mente, segundo a análise dos psicólogos, psiquiatras e outros conhecedores dessa área. Essas pessoas têm dificuldade de raciocínio, essas pessoas têm dificuldade de locomover, porque todas as faculdades do nosso corpo obedecem o comando, não de coração, irmão, obedece o comando daqui da razão. É por isso que é importante nós ter a mente de Cristo, não no coração, na mente. É por isso que é importante nós examinar a Escritura, guardar a palavra de Deus, não no coração, mas na mente. É aqui que Satanás quer destruir, porque se ele ganhar esse campo, ele ganha o campo do conhecimento, ele ganha o campo da sua psicologia, ele ganha o campo do seu comando, de tudo, e faz uma destruição total. Mas em nome de Jesus Cristo, o poder do Altíssimo repreende Satanás nessa noite. É na nossa mente que o inimigo trabalha, na cobiça, no desejo, na pornografia, na promiscuidade. É na mente, irmãos. Tome cuidado, devemos tomar cuidado com essas coisas, aleluia. É por isso que o texto é enfático: pensai nas coisas do alto de cima. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma igreja missionária, ela pensa alto, ela não pensa para baixo. Uma igreja missionária, um obreiro, aquele que contribui na obra, aquele que contribui na obra missionária, aquele que contribui na obra de Deus, ele pensa alto. Ele pensa alto. Aleluia, aleluia. Ele não pensa olhando para o chão, não. Como um suíno, não estou dizendo que vocês são isso, como, não estou dizendo que é como,
é outra coisa, olhando para o chão. E você nunca vê um suíno olhando para cima. A nossa visão não é visão de porco, não é visão de suíno, é uma visão de águia. A visão de águia é como que é, Pedro? Ah, meu nome, é acima das nuvens, acima do mais alto pique do Everest. É lá que ela faz o seu ninho, é lá que ela está protegida, aleluia. É lá que ela está guarnecida, e nela não tem predador. Ela não tem. A águia real não tem predador, aleluia. E ela caça, aleluia. As suas presas são vivas, porque ela não vai em cadáver, ela não caça coisas mortas, ela caça coisas vivas de primeira, aleluia. Que o Espírito da Deus já sabe disso, aleluia, aleluia. É por isso que a Bíblia compara a igreja cristã como águia, não como um pardal, como uma andorinha, é como águia, é uma ave nobre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A igreja que pensa alto é uma igreja modelo do tipo da igreja, não de Laodiceia. Não sei de qual é Laodiceia, não, mas tem uma outra melhor. Sabe qual é o nome dela? Qual é dessa igreja? Não é Laodiceia, não. É a igreja do amor, a igreja da fraternidade. É Jesus. Do amor, da compaixão. A igreja de Filadélfia não era uma igreja rica, não era uma igreja grande. Não era uma igreja abastada, uma igreja pobre. Aleluia. Mas amava Deus. Nós vemos isso na leitura das 7 cartas, a partir do capítulo 2 do livro do Apocalipse, do livro da Revelação. A igreja do amor, que tinha um coração que tinha os seus propósitos, o objetivo no alto. Aleluia. Tem pouca força, tem, é pequena, mas o poder do Senhor estava lá. Aleluia, aleluia. Não sejamos como a igreja de Éfeso. Sim, na cidade de Éfeso o evangelho entrou através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Por 35 anos aproximadamente a igreja preservou o primeiro amor. Mas devido às circunstâncias das lutas, das provações, das perseguições promovidas por Neros e outros monarcas daquela época, a igreja começou a esfriar. É por isso que o Senhor disse: aleluia, lembra-te de onde caíste. Lembra. Exame que ele procura valente aqui na mente do camarada. Lembra. Faz uma análise. Faz um retrospecto. Faz uma análise retrospectiva. E vai lá atrás. E começa a analisar o que aconteceu, o que ocorreu. E depois, arrependa-te. E depois, lembrar, arrepender. E volte a praticar as primeiras obras. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós não estamos aqui diante de uma igreja de Laodiceia, mas uma igreja de Filadélfia, a igreja do amor, a igreja que tinha uma grande porta aberta, porque o Eterno falou: eu tenho a chave, e a porta que eu abri, ninguém vai fechar, e a porta que fechar, ninguém, aleluia. Isso aí. O diabo poderia montar os seus instrumentos, e os instrumentos dele não estão lá no mundo, não, está dentro da igreja. Pessoas usadas pelo diabo, homens que se deixam usar pelo maligno para tentar barrar a obra de Deus. E eu te dou prova bíblica disso. O diabo não usou Nero, o diabo não usou os monarcas, os pagãos de Roma. Ele usou quem? Judas. E Judas estava onde, irmão? Estava com Jesus. Comia com Jesus, dormia, comia, comungava, via milagre, mas aquilo não mudou nada. Aleluia.
Tanto que Jesus disse: um de vós é um diabo. Olha que coisa terrível. Um diabo. O que há de trair. E tem pessoas que traem o seu companheiro de ministério. Tem pessoas que traem, são traídas. Eu quero dizer em nome do Senhor, é pessoas usadas por Satanás, pelo diabo, não é pelo Espírito Santo de Deus, não é por Deus, não, aleluia. Isso é falta do que? De ter temor a Deus, aleluia. É por isso, meus nobres irmãos, que o versículo 2 é enfático: pensai nos objetivos, pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqueles que pensam nas coisas terrenas, aqueles que só pensam nas coisas dessa vida, que se preocupam com as coisas dessa vida, esse faz parte da igreja de Laodiceia. E os que pensam ao contrário, daí a igreja de Filadélfia, aleluia. E temos duas igrejas para nos servir de exemplo nessa noite. E você escolhe em qual dela você faz parte. Que igreja você faz parte? Aleluia. Da Filadélfia ou da igreja de Laodiceia? A de Laodiceia é complicada, porque os cabras ali não era quente, era indefinido. Era preferível que eles fossem frios, não morno, porque eles não eram quente nem morno, não que fosse frio. Eis que estou a ponto de vomitar. Aleluia, aleluia. E nesse contexto todo, nós observamos nesses últimos dias um povo, alguém que quer fazer a diferença, alguém que quer pensar nas coisas do alto, alguém que pensa nas prioridades do reino de Deus. Em contrapartida, tem um outro grupo que pensa nas coisas terrenas. Você sabe por quê? O cristão pensa nas coisas do alto, pelo menos deve ser, esse é o objetivo, é o propósito.